Nós vamos ministrar nesta noite, subordinado aqui a um tema que está no capítulo 3, uma frase que vai se repetir por muitas vezes, se você prestou atenção na leitura do texto que nós fizemos, pois o capítulo de número 3 e o capítulo de número 4 da carta aos Hebreus vai falar-nos acerca dos hebreus, dos judeus, que depois que Deus os tirou da terra do Egito, não puderam entrar na terra prometida, não puderam entrar na terra de Canaã. Se você prestou atenção na leitura que fizemos, por várias vezes a frase "e ficaram de fora" se repetiu. Por muitas vezes esta frase na leitura, no texto, repete: e não puderam entrar, e ficaram de fora. E esse texto, esta frase é acompanhada de algumas prerrogativas que fizeram com que o povo de Israel, dentre eles a grande maioria, depois de Deus ter tirado-os da terra do Egito, não puderam entrar na terra prometida. Todos nós somos sabedores, e acredito que esta deve ser a expectativa e a perspectiva. Expectativa e perspectiva não é a mesma coisa, mas devemos ter as duas coisas, tanto a expectativa e a perspectiva, e também acima delas a esperança de que nós vamos estar e morar com Cristo, e estar para sempre com Cristo na eternidade. Nós não podemos e nem devemos ser crente apenas para esta vida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 15, ele vai dizer-nos que se a nossa esperança se resume somente nas coisas desta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E Paulo está certo, porque o crente que está se esforçando para ir para o céu, para morar no céu, ele vive uma vida diferenciada da vida daquele que está no mundo, ou da vida daquele que está na igreja, mas vive como se estivesse no mundo, porque está vivendo uma vida de renúncia, negando o seu eu, negando a carne, negando o mundo, e se esforçando diariamente, dioturnamente, para alcançar a bem-aventurada esperança, que é a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então de nada adianta eu, você, nós sermos crentes a vida toda na igreja e não chegarmos no céu, não entrarmos no céu. Será o mais infeliz de todos, porque você nem viveu a vida que o mundo oferece, por mais que lhe dê ou lhes dê uma eternidade no inferno, e também não vai entrar no céu. Viveu uma vida tentando servir a Deus na igreja, mas não entrou no céu, não vai morar com Deus. Então não tem valor sermos crentes se nós não alcançarmos esta dádiva, este presente de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Então essa é a nossa esperança, é a bem-aventurada esperança. Também essa esperança era a esperança do povo de Deus que saíram do Egito, não o céu, é claro, mas entrar na terra prometida, na terra que Deus tinha prometido aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Depois de 430 anos, você conhece a Bíblia, sabe disso, vivendo como escravos. Não, eles não viveram 430 anos como escravos, a gente geralmente diz isso, mas eles viveram 430 anos no Egito, mas não foram 430 anos escravizados, porque durante todo o tempo em que José estava vivo, e o faraó que conheceu José não escravizou o povo, mas depois surgiu uma nova hierarquia de faraós no Egito, que não conhecia a história de José, e decidiu escravizar o povo de Israel, os descendentes de Abraão. Mas o tempo completo
que eles viveram no Egito foram de 430 anos. Então, depois de 430 anos no Egito, o que mais aquele povo queria era sair do Egito e se libertar da escravidão que estavam vivendo no Egito. Se você ler o livro do Êxodo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a Bíblia Sagrada vai dizer que eles viviam amargurados, a sua alma amargurada, com muito sofrimento, porque aquele faraó do seu tempo, ou do tempo do povo que saiu do Egito, colocava uma carga muito pesada sobre eles, ajudando a construir grandes monumentos e grandes cidades, de forma que eles clamaram ao Senhor na sua aflição, e aí todos nós somos sabedores que Deus visitou o seu povo, enviando um libertador, que foi Moisés. Só que aquela geração que saiu do Egito, eles acreditavam, eles pensavam que logo ao sair do Egito, entrariam imediatamente na terra de Canaã. Mas nós vamos perceber que não foi bem assim que aconteceu, até porque Deus, ele não é incoerente. Como é que Deus ia tirar toda uma nação, ia introduzir numa outra nação, sem primeiro lhes forjar, lhes formar, lhes dar leis, governo, estatutos, que pudessem governá-los como nação? Então é claro que ao tirá-los do Egito, eles precisariam passar por um processo, até que entrassem ou viessem a entrar na terra de Canaã. É claro que o projeto de Deus não era que eles passassem 40 anos peregrinando pelo deserto. O projeto de Deus era, logo após, lá no pé do Monte Sinai, fez praticamente um ano que eles tinham saído do Egito, era que, ao Senhor ter se revelado a eles e dado a eles a sua lei, eles marchassem para tomar posse da terra prometida. É claro, eles acreditavam que de imediato iriam entrar na terra de Canaã. É como alguém que vem para Cristo e acha que ao vir para Cristo, às vezes, imediatamente todos os problemas da sua vida serão resolvidos. E não é bem assim. A gente vem para Cristo e Cristo nunca fez esta promessa de que ao virmos para Cristo, todos os problemas da nossa vida seriam totalmente resolvidos e nós nunca mais teríamos problema na nossa vida. Isso não é verdade. Isto é um falso evangelho. Só que ele vai dizer também que se nós viermos para Ele, Ele não vai nos lançar fora, e Ele estará conosco todos os dias, independente da situação e da condição que nós estejamos vivendo. Então, havia uma jornada a ser feita, e consequentemente toda jornada tem seus obstáculos pelo caminho a ser traçado. Não existe nada que nós ganhamos, conquistamos de graça. Se vier alguma coisa de graça, você tem que desconfiar. Na verdade, só existe uma coisa que é de graça, é a graça, é a salvação. Mas nesta jornada de vida, na caminhada da vida, não existe nada de graça. Até mesmo uma herança que você recebe de seu pai, e talvez você não tenha trabalhado muito para herdá-la, foi o fruto de um esforço de alguém que se esforçou muito, de forma honesta, espero, para conquistar aquilo que você está desfrutando, que está herdando. Então, eles não esperavam quais eram os obstáculos que iriam surgir pelo caminho, mas na verdade o que determinaria se Israel entraria na terra ou não, na terra prometida, não eram os obstáculos, não eram as dificuldades que eles iriam enfrentar e que nem sabiam que iriam enfrentar, nem como enfrentar e nem quais seriam, mas o que determinaria o que eles iriam entrar na terra prometida era a forma como eles iriam
se comportar diante dos obstáculos. O que nos impede de conquistarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida, que Deus determinou para a nossa vida, não são as dificuldades, não são os obstáculos, porque sendo crente ou não sendo crente, qualquer ser humano nesta vida vai enfrentar obstáculos, mas o que determina é como nos comportaremos diante dos obstáculos que surgem diante do caminho. Todos nós que estamos aqui esta noite, cada um aqui tem um determinado tempo de ano de crente, uns 10, um ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Então cada um começou uma caminhada com Deus, num determinado tempo na sua jornada, está nesta jornada, e evidentemente muitos obstáculos surgiram e ainda surgirão, muitos deles ainda não conhecidos, nem vistos e nem vividos. Já vivi tanta coisa no ministério pastoral, que eu pensei, quando eu penso que eu já vi de tudo, aí aparece uma coisa que eu nunca vi, uma coisa nova, que nunca vivi, porque na verdade, as coisas nunca são da mesma forma, mas o que ia determinar se eles entrariam ou não na terra prometida, não eram as dificuldades, e nem os obstáculos, mas a forma como eles iriam se comportar diante dos obstáculos que seriam colocados diante deles. O Egito, ele é um símbolo do mundo, símbolo do mundo. Quando Deus está tirando o povo do Egito, e quando Deus nos tirou do mundo, Deus nos tirou do Egito, ou do mundo. O Egito ali simboliza o mundo, um sistema, o povo estava sendo escravizado. O Egito representa o mundo, o faraó é um símbolo do próprio Satanás, que impetra as suas investidas contra a vida do povo de Deus e dos filhos de Deus. Moisés é um símbolo, é um tipo. Existe a tipologia bíblica, quem estuda teologia sabe disso, tipo e antítipo. Moisés é um tipo de Cristo, é o libertador, é um tipo de Cristo. Ele mesmo vai dizer isso em Deuteronômio: eis que Deus levantará um profeta semelhante a mim, e a este vocês devem ouvir. Moisés é um tipo de Cristo, né? O povo do Antigo Testamento apontava para a igreja, que um dia Deus iria tirar do mundo, do Egito. E o deserto que eles iriam caminhar para chegar na terra de Canaã era um símbolo do trajeto que todo crente tem que passar para chegar na terra prometida. O deserto é inevitável na vida do crente, irmão. Todo crente fiel que está caminhando para o céu, ele vai passar pelo deserto. O deserto é inevitável. E o deserto não é uma simbologia só de um período da vida cristã, não. O deserto é a simbologia da vida toda. Porque enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós estamos caminhando para uma terra melhor. O nosso lugar não é aqui. O próprio profeta Oséias, ele vai dizer: levantemo-nos e andemos, porque não é aqui lugar de descanso. E o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, quando ele encerra a história da galeria dos heróis da fé, diz que todos os que receberam a promessa de Deus peregrinaram nessa terra, eram peregrinos. Então todos nós, todo crente que está caminhando para o céu, ele é um peregrino na terra, né? Existe um hino muito antigo, existe um hino na harpa, que sou peregrino na terra. Os patriarcas disseram isso. Jacó, quando compareceu diante de Faraó, e Faraó perguntou quantos anos Jacó tinha, ele vai dizer: 110 anos foram os anos que eu vivi peregrinando nesta terra. Poucos e maus, diz ele, foram os dias em que eu vivi nesta
terra. Então Abraão sabia que ele era um peregrino. O escritor aos Hebreus vai dizer que se ele quisesse voltar para a terra de onde ele saiu, ele poderia ter voltado, mas ele não voltou, porque ele esperava uma cidade onde o artífice, o arquiteto e construtor é Deus. Então ele não volta, porque ele está peregrinando em direção a uma terra prometida. Então a caminhada do crente, ele é uma caminhada de deserto até o dia em que o seu espírito e alma se libertar deste corpo através da morte, ou até o dia do arrebatamento, se nós formos a geração do arrebatamento. Então o Egito é o símbolo do mundo, e o deserto é um símbolo do trajeto que todo crente tem que passar até chegar na terra prometida. E por mais que às vezes até nós já cantamos que nós estamos indo para Canaã, eu quero dizer para você que nós não estamos indo para Canaã. Quem estava indo para Canaã era o povo hebreu. Nós estamos indo para Nova Jerusalém e não para Canaã. O povo estava entrando numa terra física aqui, mas nós, a igreja, ela está caminhando para morar na Nova Jerusalém. Cristo falou isso em João 14, dizendo que ia para o Pai preparar lugar para a sua igreja. E quando ele preparasse esse lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, deserto é símbolo de aridez, é símbolo de escassez, de secura. Deserto é símbolo de provação. Às vezes o crente está numa prova, está dizendo, eu estou no deserto, porque na verdade o deserto, simbolicamente, é símbolo de provação. Mas deserto não é só símbolo dessas coisas, não. Deserto não é só símbolo de aridez, de escassez, de secura, de provação. Deserto também é símbolo de providência divina. Deserto também é símbolo, é lugar de milagre, e deserto é lugar de experiência com Deus. O lugar onde Deus mais fez milagres foi no deserto. O povo de Israel viveu os maiores milagres que talvez nunca ninguém jamais tenha vivido em todo o seu tempo. Imagine caminhar 40 anos no deserto e a roupa não envelhecer. E a proporção que você for crescendo, o sapato do pé vai crescendo junto com você. É um milagre tremendo. Imagine você caminhar 40 anos no deserto, durante o dia faz mais de 40 graus, 50 graus, um calor que mata, e à noite um frio de 0 grau, e aí de repente uma nuvem de glória durante o dia faz sombra sobre 3 milhões de pessoas, e quando fica a noite, aquela nuvem que faz sombra se torna numa coluna de fogo e aquece o povo durante a noite, para não morrer de frio durante 40 anos. E eles viam isso diariamente. Imagine todo dia você se levantar e não se preocupar com o café da manhã, porque todo dia de manhã chovia maná do céu, você só saía da tenda para colher de acordo com aquilo que a sua família dava para comer durante 40 anos. Então é lugar de providência também, é lugar de provação, mas também é lugar de milagre. Quem viveu os maiores milagres de Deus, viveu no deserto. Agora, o que determina a nossa entrada na terra prometida não é o lugar, deserto, ou a circunstância, mas como nos comportamos no lugar que nós estamos vivendo agora e com as circunstâncias que surgem diante de nós. Porque da primeira geração que saiu do Egito, todos, diz o texto que lemos nesta noite, de 20 anos para cima, todos morreram no deserto. Por quê? 600 mil homens, fora mulheres e crianças, que saíram do Egito de 20 anos para cima, nenhum destes entrou na terra prometida. Todos morreram no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Todos os guerreiros de 20 anos para cima morreram, fora mulheres que tinham 20 anos para cima. Todos,
ninguém de uma nação de 3 milhões de pessoas, todos que tinha 20 anos, que saíram do Egito, nenhum deles entrou em Canaã, só Josué e Caleb, e com eles as crianças que nasceram no deserto, que quando entraram tinha 40 anos, porque nasceram no deserto, quando saíram do Egito, mas só entraram 40 anos depois. Então aqueles que nasceram no deserto, os mais velhos tinham 40 anos. Por quê? Esta geração que saiu do Egito morreu no deserto. Se você prestou atenção no texto que nós lemos nesta noite, do capítulo 3 de Hebreus, versículo 7 e versículo de número 9, vai dizer o primeiro motivo pelo qual eles não entraram. Diz aqui: portanto, como diz o Espírito Santo. Quem diz? O Espírito Santo diz: se ouvirdes amanhã a sua voz, é hoje. Então, esta escritura foi escrita há 2000 anos, mas a palavra que está aqui é hoje. Se hoje ouvirdes a voz, versículo 8: não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Isto é inacreditável. Como é que uma geração viu durante 40 anos a glória de Deus e mesmo assim não conheceu os caminhos de Deus? Como é que alguém é crente na igreja tanto tempo e mesmo assim não conhece os caminhos de Deus? Não sabe ouvir a voz de Deus, não sabe entender quando é que Deus está falando, quando Ele está trabalhando. Entenda que milagres, irmãos, preste atenção uma coisa: milagre não converte ninguém. O que converte uma pessoa é experiência com Deus e presença de Deus contínua na vida da pessoa. Alguém pode nesta noite aqui ver um paralítico andar e mesmo assim voltar incrédulo para casa, mesmo assim voltar sem estar convertido, apenas atraído pelas benesses, pela bênção que Deus pode dar, mas nunca com uma experiência real, verdadeira e poderosa com Ele. 40 anos esta geração viu Deus operar milagres extraordinários, e mesmo assim esta geração não conheceu os caminhos do Senhor. E por quê? O texto vai dizer: porque o coração deles estava endurecido. O coração estava endurecido. Como é que pode alguém caminhar com Deus, alguém dizer que é crente, alguém dizer que serve a Deus e mesmo assim ter um coração endurecido? Um coração onde a palavra de Deus não penetra, onde a palavra de Deus não entra, onde a palavra de Deus não faz efeito. A pessoa senta para ouvir, mas a palavra de Deus não penetra no seu coração, não penetra na sua vida. E olha, irmão, que nós, a igreja primitiva talvez não diga o que nós digamos aqui. Nós não vimos os milagres que eles viram. Mas não é milagre que converte ninguém, porque também o povo da cidade de Cafarnaum, onde Jesus Cristo morava, não se converteu a Cristo, a Jesus. Cafarnaum foi a cidade aonde Jesus estabeleceu o seu ministério, a base ministerial. 2/3 de 3 anos Jesus viveu em Cafarnaum. Mas os cidadãos de Cafarnaum também não se converteram a Cristo. Então isso significa que não é ver milagre que faz alguém se converter a Deus, mas é alguém realmente ter uma experiência de verdade com Ele. Deus vai dizer: por causa da dureza do vosso coração. Mas Deus está dizendo: se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Quando a Bíblia fala de dureza do coração, a Bíblia Sagrada está falando de indiferença e de infidelidade.
Eu vi pessoas que chegou na igreja até agora não sentou para ouvir a palavra, caminhando pelos corredores, conversando, irmão, vivendo uma vida cristã indiferente às coisas sagradas, a indiferença e a infidelidade. Conheço uma pessoa, não congrega aqui conosco não, numa cidade vizinha. Ela não consegue ficar dentro da igreja no culto, irmão. Nós praticamente participamos da conversão da vida desta pessoa. Hoje já tem uns 10 anos de crente. Todo o congresso nós vamos pregar lá, ele fica na porta, no lado de fora, conversando e batendo papo. Estava aqui no nosso congresso e eu prestei atenção. Esta pessoa estava aqui no nosso congresso, veio com a turma que veio de fora. Prestei atenção, se levantou do culto. Quando o culto começou, estava cantando os hinos e desapareceu e só voltou quando o culto terminou. Eu fico imaginando que tipo de comportamento, de coração é este na presença de Deus. Eu confesso, é melhor não vir na igreja, gente. Fique em casa. Se você vem para a igreja que não é para cultuar, que não é para ouvir a palavra, não é para adorar, o que você veio fazer aqui? Que tipo de coração é esse? Não, me perdoe, irmão, eu preciso pregar a palavra. Eu não vou ficar massageando o ego. Eu preciso dizer para você que não é só eu frequentar a igreja, eu tenho que ter cuidado, porque às vezes eu posso ser um crente como esses aqui, que saíram do Egito, mas está servindo a Deus com um coração duro, endurecido. A palavra não penetra, não provoca mudança de comportamento de vida. E aí eu estou me enganando, achando que porque eu tenho uma religião, porque eu participo de uma igreja, porque eu tomo a Santa Ceia, eu vou entrar no céu. Gente, isso é muito cuidado com isso. A frase vai dizer muitas das vezes: e não puderam entrar, e não puderam entrar, e não puderam entrar. Quando a Bíblia está falando de dureza de coração, a Bíblia está falando de indiferença. Irmão, preste atenção uma coisa: não é só cair em tentação que nos faz pecar ou vai nos tirar do céu. A indiferença com a vida cristã, com as coisas de Deus, com o sagrado, também vai tirar muita gente do céu. A indiferença e a infidelidade. O Espírito Santo fala conosco, preste atenção nisso aqui. O que é dureza de coração? O Espírito Santo fala conosco a respeito do pecado, da justiça, do juízo. Mas se formos indiferentes à sua voz, nossos corações se tornarão cada vez mais duro e rebelde, ao ponto de se tornar insensível à palavra de Deus e aos apelos do Espírito Santo. Você acha que Deus nos quer no inferno? Deus nos quer perdido? Ele escreve em Ezequiel: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Quero eu antes que ele se converta e viva. Às vezes nós pregamos uma mensagem sobre a ira de Deus, quase que não se prega mais, né? Sobre o inferno, quase você já viu uma mensagem sobre o inferno na internet? Já não se prega mais sobre o inferno, sobre a ira de Deus, sobre o juízo final. Mas o que acontece é que o Espírito de Deus está falando conosco, está nos chamando a atenção, e às vezes nós estamos errando, indiferente, e às vezes estamos pensando que Deus está concordando com o nosso comportamento. Deus não está concordando com o nosso comportamento, Deus está sendo longâmino conosco. Às vezes eu, Arnaldo, pastor Arnaldo, humano, posso pregar uma mensagem do juízo final, sobre a ira de Deus, e pregar, e bater, e tal, e gritar, mas eu não sou Deus. Deus, irmão, nunca fala da morte do pecador com um coração alegre. Quando Deus fala do perdido, fala sempre com o seu coração entristecido, porque qualquer ser humano que palmilhar nesta terra foi feito à imagem de Deus, e Deus não quer que ele vá para o inferno. Então Deus fala, Deus exorta, o Espírito Santo vai falando, mas a pessoa cujo coração é endurecido vai se tornando indiferente à voz do Espírito Santo, e
o seu coração vai se tornando cada vez mais duro. E se um coração duro é um coração rebelde, a ponto de se tornar insensível, então ele vem na igreja, ele senta na igreja, mas a palavra de Deus não faz efeito nenhum na sua vida, porque se tornou insensível. Irmão, nós temos que ser sensível à palavra de Deus, você gostando ou não gostando da mensagem, mas se você vem para o culto e a palavra de Deus fala com você, você tem que ser sensível ao ponto de dizer: Deus está falando comigo, Deus está chamando a minha atenção, Deus está querendo corrigir o meu caminho, porque só uma pessoa insensível volta para sua casa, independente de qual seja o culto, como se na verdade não tivesse ouvido nada. Olha aqui para mim, a igreja não é um supermercado que você vai e coloca no carrinho o que você quer. A igreja é o lugar onde você vem para a palavra de Deus corrigir seu caminho, para corrigir sua vida, a minha vida, a nossa vida. Mas se eu me torno insensível a esta palavra, o que vai acontecer é que o Espírito de Deus nós vamos endurecendo o coração para os apelos do Espírito Santo de Deus, de tal forma que o texto que nós lemos nesta noite diz aqui, ó: portanto diz o Espírito Santo. Quem é que diz? Porque se você resistir ao Espírito, você não tem mais como ouvir Deus falar, porque Deus só fala através do seu Espírito. Entenda isso. O Espírito Santo é a parte mais sensível de Deus. É por isso que qualquer pecado cometido no mundo tem perdão, só não tem perdão nem aqui nem na eternidade aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Por quê, pastor? Porque quem blasfema contra o Espírito Santo, blasfema contra aquele que tem o poder de te convencer. É ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É por isso que Paulo escreve dizendo, lá no capítulo 4 de Éfeso: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não adianta eu vir na igreja e a palavra entrar no ouvido e sair no outro. Eu tenho que ouvir, reter aquilo que o Espírito, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você me ajude a encontrar aquele versículo de Isaías sobre resistir o Espírito. Se achou na sala de aula? Eu vou ler um texto aqui, não está no esboço não, mas eu lembrei dele aqui. O que aconteceu com este povo no deserto? E o que o Espírito Santo se tornou para eles, porque eles não ouviram a voz do Espírito. Eu sei que está no livro do profeta Isaías, capítulo, não estou lembrado aí, mas o irmão leu aqui na sala de aula, não sei se ele vai lembrar, que fala que eles resistiram ao Espírito e o Espírito se lhe tornou seu inimigo. Por favor, alguém me ajude aí. Aqui, capítulo 63 e versículo de número 10 do livro do profeta Isaías. Capítulo 63 e versículo de número 10. Olha quem foi, aquele que era para ser o ajudador do povo, se tornou aquele que pelejava contra eles para entrar na terra. Isso é sério. Isso é muito sério, porque nós podemos, que Deus cubra todos nós com o sangue dele, mas nós podemos ter o inferno todo contra nós, e mesmo assim no poder de Deus prevaleceremos, mas nunca podemos ter o próprio Espírito de Deus batalhando contra nós, nos resistindo. Olha o que diz: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Quem tem uma tradução que não é contristar? Ofenderam. Qual é o da irmã? Entristeceram, ofenderam, contristaram. Entristeceram é a mesma coisa. Entristeceram ao seu espírito, pelo que se lhes tornou em quê? Inimigo. Quem se tornou inimigo? O Espírito Santo se tornou inimigo do próprio povo, que ele deveria ser o ajudador, porque se lhe tornou seu inimigo, e ele mesmo, ou seja, o próprio Espírito, pelejou contra eles. Você não mexeu no meu microfone não, né? E o próprio Espírito,
se tornou seu inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. O próprio Espírito pelejou. Irmão, eu digo a você, repito, pode até o inferno inteiro se levantar. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías: quando o inimigo vier contra ti como uma torrente de águas, o Espírito do Senhor levantará contra ele a sua bandeira. Diz, basta. Agora, se o Espírito Santo se tornar inimigo de alguém que se tornou rebelde à sua voz, é o próprio Espírito de Deus que pelejará contra esta pessoa. Está no texto. Isto é sério. Isto é muito sério. E o que é isso? Dureza de coração. O texto diz que eles endureceram o coração e não ouviram a voz do Espírito, porque é o Espírito que fala. Se hoje ouvirdes o Espírito Santo, então todo crente tem que orar e dizer: Espírito Santo, fala comigo. Todo crente tem que orar todo dia e dizer: Senhor, se eu cometi algum pecado hoje que entristeceu o teu Espírito, eu peço perdão, porque o Espírito Santo é o nosso guia. Quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. A verdade e a retidão já não serão a autoridade em nossa vida, até chegar o tempo em que o crente chega num caminho sem volta, onde o Espírito Santo não insiste mais com esta pessoa. Então, quando eu endureço o coração, e o meu coração se torna insensível à palavra, e se torna insensível aos apelos do Espírito Santo, à verdade de Deus, à sua justiça, à sua autoridade, então vai chegar um tempo em que aquela pessoa vai chegar no caminho sem volta, porque o coração está endurecido, e ele não ouve mais, e o Espírito Santo já não insiste mais com ele. O próprio Hebreus capítulo de número 6, versículo de número 6, Hebreus capítulo de número 6, versículo de número 6, diz aí, vamos ler versículo a partir do 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, quem tem uma tradução que não é iluminado, porque a palavra iluminado no nosso tempo hoje soa diferente. Hebreus capítulo 6, versículo 4, reconduzidos, muito bem, trazidos para Deus, porque é impossível que os que uma vez foram reconduzidos e provaram o dom celestial e se fizeram participantes de quem? Do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, as virtudes do céu, e recaíram. Quem tem uma tradução que não é recaíram? Desviaram. Por isso que eu digo, o verdadeiro desviado, irmão, ele nunca mais volta para Jesus. O filho pródigo volta, mas o verdadeiro desviado não. Ah, pastor, mas alguém um dia passou um tempo na igreja e até batizou, tomava ceia, foi para o mundo e voltou para a igreja. Esse nunca teve um encontro com Jesus. Aquele que o texto é claro, aquele que participou do dom celestial, das coisas do mundo vindouro, e caíram, ou seja, se desviaram. O que é que diz o texto? É impossível que seja outra vez renovado para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. Então, aquele que um dia nasceu de novo, porque às vezes a pessoa está na igreja, mas não nasceu de novo, até foi por discipulado, ficou 3 meses, até batizou, mas não nasceu de novo, foi para o mundo. Aí a gente usa a nomenclatura, fulano de tal desviou. O verdadeiro desviado é aquele que nasceu de novo, conheceu o dom do Espírito e um dia se afastou de Deus. O texto vai dizer aqui que é impossível que estes sejam novamente reconduzidos. Por quê? Diz o texto, porque ele foi participante do dom celestial, e quando ele voltou para o mundo, ele pisou novamente o sangue de Cristo, irmão. E nós só somos salvos pelo poder do sangue de Jesus.
Se alguém pisa o sangue de Cristo não tem poder sobre a vida desta pessoa. Isso é muito sério. É muito sério. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 26. Hebreus capítulo 10, versículo de número 26. Diz aí, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Mas o que resta? Uma certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quem tem a tradução que não é adversário? Os inimigos. É a Bíblia quem já está dizendo. Eu estou mostrando o que está na Bíblia. Então, a primeira coisa que deixou este povo fora foi a dureza de coração. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Irmão, se tem uma coisa que a pessoa não pode brincar nunca, é com a vida eterna, é com sua salvação, é com seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Porque às vezes a pessoa pode pensar que vai brincando, não. Eu já contei aqui o testemunho de um rapaz que se desviou de Cristo. Ele sempre voltava, Deus renovava ele no Espírito, ele ficava cheio, se envolvia nos trabalhos da igreja, depois ele desviava. Com o tempo ele voltava de novo, Deus renovava, e aí ele se envolvia nos trabalhos da igreja. E um dia dessas vezes, estava na igreja. Ele era crente muito antigo, das primeiras famílias que tinha se convertido lá naquela cidade. Um dia ele volta, Deus renova ele no Espírito Santo, mas ele desvia. E aquela chance foi a última chance que ele teve. Um dia, dirigindo uma D20, naquele tempo era uma caminhonete, ele tinha, porque ele era bem de vida. Ele vai pegar uma bifurcação em T, desviado, olha para a direita, não olha para a esquerda, vem um carro, acerta e ele morre desviado. Quantas chances aquele homem teve? A vida daquele homem serviu de lição para a minha vida. Tem dentre várias frases que eu cito na minha oração, eu digo para Deus, vou dizer para vocês aqui, eu digo para Deus: Senhor, eu oro e peço ao Senhor, que se o Senhor perceber que um dia eu vou me desviar de Ti, eu quero que o Senhor me prepare e me leve. Porque eu não quero, primeiro, te envergonhar. Segundo, eu não quero envergonhar minha família, minha esposa e meus filhos. Terceiro, eu não quero envergonhar a tua igreja. Eu oro a Deus, eu peço a Deus que me dê forças para cumprir esta oração que eu digo para Ele. Porque eu não quero ser participante do dom celestial, das coisas de Deus, brincar com as coisas de Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz que nós não sabemos nem o dia nem a hora em que Ele virá. E quando Ele virá, ali não está falando só do arrebatamento não. Você sabe o dia e a hora em que Deus virá para você? E se Ele vier no dia em que você está brincando com o pecado, flertando com o pecado, com o coração endurecido, as vozes que o Espírito de Deus tem falado. Agora olha uma coisa interessante. Você não ouve a voz, você não, digo você por força de expressão, né? Então, primeira coisa que deixou esse povo de fora, a dureza de coração. Agora, o que é que a dureza de coração provoca? Um segundo pecado, está no versículo 19. A dureza do coração traz a incredulidade. Capítulo 3, versículo de número 19. O texto vai dizer assim, capítulo 3, versículo de número 19. Diz o texto assim, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar, por causa de quê? Por causa de quê? Da sua incredulidade. Irmão, eu faço uma outra pergunta: como é que um povo durante 40 anos viu tanto poder de Deus e tanta glória, e mesmo assim foram incrédulos? Me diga, irmão, me explique esse mistério. Eu vou te explicar.
Porque ter fé não é saber que Deus existe. Todos vocês que aqui é crente sabem que Deus existe. Ter fé não é saber que Deus existe. Ter fé é praticar o que Ele manda. Tem muito crente, irmão, é crente, mas age como incrédulo. Tem muita gente crente agindo como incrédulo, porque a dureza de coração traz a incredulidade. A dureza de coração faz com que a pessoa não acredite naquilo que Deus fala. Isso é incredulidade. Incredulidade é não acreditar naquilo que Deus está falando, é naquilo que Deus está dizendo. Não foi o Senhor, não foi Deus. E Deus não precisa, irmão, o pregador, o pastor não precisa dizer assim diz o Senhor, não. Desde quando eu comecei a falar aqui que Deus está pregando, desde quando nós cantamos o primeiro hino da harpa que Deus está falando. Esses dias, não faz muito tempo, eu cheguei aqui no seminário de missões. Seminário de missões, dia 19 de junho. Estava ministrando Saulo Gregório e pastor Antônio Araújo. Sabe o que o pastor Antônio Araújo me disse quando levei para jantar? Pastor Arnaldo, quando eu cheguei o Senhor estava orando. E o Senhor orando, Deus estava falando na minha vida e ministrando na minha vida. As palavras que eu estava falando na minha oração naquele dia, essas palavras que o Senhor estava falando, Deus estava ministrando na minha vida. Um dia um irmão chegou para mim aqui, e nós estávamos orando, eu oro sentado de costa para vocês, no microfone. Quando terminou o culto, ele disse: pastor, eu vim totalmente atribulado, precisando conversar com o Senhor, mas não precisa mais. Quando o Senhor estava orando, Deus falou comigo. Então, o que nós queremos? Nós queremos um boom do céu, nós queremos uma manifestação, queremos um anjo, um facho de glória. Não vai acontecer, irmão. Pode até acontecer uma experiência ou outra, mas na maioria da vida, Deus vai falar através da sua palavra. Creia na palavra que Deus fala. A dureza de coração traz a incredulidade. O crente é chamado para viver por fé. Romanos no capítulo 1, versículo 17 diz: o justo viverá pela fé. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 7, abra aí, 2 aos Coríntios, capítulo 5, 2 aos Coríntios, capítulo 5, e versículo de número 7, Paulo vai dizer: porque vivemos por fé, e não por aquilo que podemos ver. Vivemos por fé, e não por aquilo que podemos ver. Hebreus capítulo de número 10 e versículo de número 38 diz, Paulo repete, esta expressão de Abacuque, está lá em Romanos 1,17, e também está em Hebreus 10,38, mas o justo viverá pela sua fé, contudo, se ele retroceder, a minha alma não se agradará dele. Fala aí para o irmão que está do seu lado: Deus não se agrada de quem volta. Eu não vou dizer volta para trás, porque volta já é para trás, então é redundante, é redundância. Então Deus não se agrada daquele que volta, irmão. Ele diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele voltar, se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. Diga para você mesmo: daqui é só para frente, para trás só se for para pegar impulso. Aconteça o que acontecer e venha o que vier, tem que ser para frente. O justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer naqueles que voltam para trás. Redundei agora, né? A incredulidade é o contrário da fé. É não acreditar ou crer que Deus é poderoso o suficiente para terminar o que Ele começou a cumprir ou que prometeu. O justo vive pela fé, e a fé não é pelo aquilo que vemos, é por aquilo que cremos. Então você não precisa, você tem que ser ministrado e tem que ser ensinado,
mas na Bíblia já há 8.000 promessas de Deus para a nossa vida. Creia no que Deus fala e creia no que Deus promete. Pode acontecer o que acontecer, pode vir o que vier, pode o tempo estar nublado como for, creia na promessa. Eu já preguei aqui, quando tudo estiver dizendo ao contrário e tudo estiver acontecendo ao contrário, se agarre nas promessas que Deus te fez. Há mais de 8.000 promessas na Bíblia. Então Deus pode estar em silêncio, mas Ele prometeu: eu estou convosco. Então está em silêncio, mas Ele disse: Ele está comigo. No livro de Números, no capítulo 13, versículo 14, eu não vou ler porque o tempo já está passando rápido. O texto, não, vamos ler. Livro de Números, capítulo de número 13 e versículo de número 14. Números capítulos 13 e 14, então não são 2 capítulos, vamos só acharmos alguns pontos importantes nesse texto aqui. Primeiro, no capítulo 13, eles são enviados para espiar a terra. 40 dias passaram espiando a terra. No versículo de número 24, o texto vai dizer: chamaram aquele lugar Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Então a terra era tão fértil, que vocês já sabem, foi necessário 2 homens trazer um cacho de uva numa vara. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, caminharam e vieram a Moisés e Arão, a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta, um relatório a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Contaram-lhes e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente, ou seja, é verdade, a terra mana leite e mel. Aqui está o fruto. O povo, porém, aqui está a conjunção adversativa, aqui é o problema. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E começaram a difamar a terra. Olha o que é que a incredulidade faz. Eles viram com os próprios olhos que a terra que Deus tinha dado era boa, mas eles viram para a terra boa? Não, eles viram para a dificuldade. A incredulidade era operante na vida desta geração. O que ele vai dizer? O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades são fortes e grandes. Ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e à ribeira do Jordão. Aí o Caleb interfere. Caleb percebe que aquele relatório negativo que eles estão dando vai ser ruim, vai ser uma semente maligna. Cuidado, irmão. Às vezes tem coisas que você está conversando para um crente na igreja que você congrega, que ele não tem estrutura para ouvir. Você vai estar semeando uma semente maligna no coração desta pessoa. Cuidado. Caleb percebe, então interrompe. Caleb interrompe e diz: fez calar o povo perante Moisés: subamos, vamos subir animosamente, vamos possuir por herança, certamente prevaleceremos. Isso é fé, o contrário de incredulidade. Porém, versículo 31, porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é um povo mais forte do que nós. Aí versículo 32, e infamaram a terra, quer dizer, falaram mal da terra. É impressionante como é que Deus às vezes dá algo para você e você ainda fala mal daquilo que Deus te dá. Já pensou nisso? Deus te dará algo? Senhor, mas não era bem isso que eu queria. É claro que eles não tinham ainda possuído a terra, mas Deus já tinha dado. Deus disse: eu tenho dado a vocês. Se Deus falou, está falado, mesmo que não esteja na tua mão. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Ele não vai fazer se acontecer isso aqui na sua vida, se seu coração for duro e se você viver com incredulidade. Aí não vai acontecer mesmo não. Irmão, antigamente tinha nas pregações pentecostais: quem tem promessa de Deus não morre. Mentira, irmão. Morre mesmo. Tem muita gente que tinha promessa de Deus e não se cumpriu na vida dele.
Mas não foi porque Deus não quis cumprir, não. Foi porque foi incrédulo. Foi porque foi coração duro. Não acreditou, mesmo sabendo que Deus tinha poder para fazer. Viveu uma vida de incredulidade. Viveu uma vida de coração endurecido. E por isso não se cumpriu a promessa. Então vai morrer sem a promessa se cumprir, sim. Porque Deus não é obrigado, aliás, Ele não é obrigado a nada. Mas dentro desse contexto, Deus não é obrigado a cumprir promessa na vida de quem não crê. Entendeu isso? Eles viram a terra, viram que era boa, pegaram do fruto, mas mesmo assim infamaram a terra, falaram mal da terra. Não podemos entrar, o povo é poderoso demais, as cidades são muito fortes, não podemos conquistar. E o que eles fizeram? A Bíblia Sagrada diz que eles infamaram a terra e provocaram uma rebelião. O povo todo foi para junto dos 10 e não dos 2, que diziam: vamos entrar, Deus vai nos dar, será conosco, o povo será o nosso pão. Não, juntou, porque na verdade uma semente ruim consegue conquistar mais gente do que uma semente boa. Essa sempre foi desde o Éden. Sim, é o capítulo 14. Capítulo 14, né? Então 13 e 14, o texto vai falar aí. Versículo 2, ó. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. O que Moisés tinha a ver? Moisés só estava liderando, Deus colocou ele lá, né? Murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêssemos no Egito, ou talvez tivéssemos morrido nesse deserto, porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? E não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Vamos levantar um capitão sobre nós, quer dizer, vamos tirar o nosso líder Moisés, vamos pôr um outro capitão sobre nós e vamos voltar para o Egito. Falavam uns para os outros. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, porque Moisés e Arão já tinham uma experiência com Deus. Toda vez que o povo fazia isso, Moisés e Arão já sabia: vai vir juízo de Deus. Geralmente, você pode, eu já expliquei isso aqui, pode estudar a Bíblia. Nenhum israelita morreu no deserto de doença. Nunca, nenhum ficou doente, porque Deus disse: eu irei à vossa frente, porque eu sou o Senhor que vos sara. Ninguém morreu, mas morreram de pragas. Todos os que morreram no deserto morreram de praga, porque murmuraram 10 vezes contra Deus. Quando Moisés e Arão viram o que o povo estava fazendo, eles já caíram, rasgaram a veste e já foram orar, porque eles já sabiam que Deus ia agora responder à murmuração. Nós ministramos esses dias aqui, irmão, cuidado, Deus responde murmuração. Deus responde murmuração. Deus ouve oração, mas Deus também ouve murmuração. Tem muito crente vivendo dificuldade na sua vida porque é murmurador. Eu estava ministrando aqui na terça-feira, depois eu vou puxar a imagem lá. Na terça-feira que nós estávamos ministrando sobre os divórcios, os obreiros aqui se alvoroçaram ali, saiu. Para ir bater. Eu vou ver quem era. E se nós estamos ensinando algo nas escrituras e você não concorda como obreiro, a primeira coisa que você tem que fazer é depois terminar: pastor, me explique isso aqui. Não é assim? Mas na hora do culto, irmão, sou pastor, trabalho há 29 anos pastoreando, não sou bobo não, irmão. E olha que nós ministramos, tudo que nós ministramos aqui, nós ministramos de acordo, mostrando nas escrituras, mostrando na Bíblia, tentando mostrar, né, para provar que o que nós estamos falando está nas escrituras. Vamos lá. Então veja o que aconteceu aqui, ó. Versículo 8: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as vestes também, e falaram à congregação: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Irmão,
Em nome de Jesus, eu sei que a gente é ser humano, a gente é falho. Às vezes no momento de luta a gente pergunta: Deus, onde é que o Senhor está? Mas uma coisa é você derramar sua queixa perante o Senhor. Outra coisa é você murmurar. Outra coisa é você não acreditar que Deus pode te tirar desta situação. Não existe situação extremamente impossível que Deus não tenha poder para te tirar desta situação. Não tem. Então, olha o que diz o versículo 14, capítulo 14 e o versículo 22. Versículo 22. Todos os homens, olha, é Deus quem está dizendo. Todos os homens que viram a minha glória, viram o quê? E os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Aqui, meu irmão, Deus determinou uma sentença. Acabou. Estes homens, estes mesmos que viram meus milagres, que viram as maravilhas que eu fiz, irmão, presta atenção uma coisa: se fosse eu e você tivesse sido tirado do Egito, quantas pragas Deus mandou no Egito? Quantas? 10. Foram 10 poderosas pragas. Não precisava desacreditar em mais nada. Não é verdade? Um povo que não podia sair do Egito, Faraó não deixava. Deus manda 10 pragas poderosas sobre o Egito, de tal forma que os egípcios, diz o texto sagrado, que os egípcios dava para eles ouro, prata, pegue, vão embora. A Bíblia Sagrada que Deus já orientou Moisés: quando vocês forem saindo, peçam aos egípcios ouro, prata e moedas, para que eles paguem o tempo em que vocês trabalharam como escravo. Então os egípcios pegavam nas mãos dos judeus e jogavam eles para fora da cidade do Egito, para eles irem embora. Tamanho era o pavor e o medo pelo que Deus fez. Irmão, Deus não precisava ter feito mais nenhum milagre na caminhada. Os milagres que Deus fez no Egito eram suficientes. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não precisa fazer, eu vou te falar, Deus não precisa fazer mais nenhum milagre na tua vida. O milagre da tua conversão a Deus já é o maior de todos os milagres. Olhe quem você era e veja quem você é hoje. Olha onde você estava. Olha aqui, pense para você antes de ser crente. Agora pense para você antes de ser crente, morto, sem Jesus. Onde era que você estava agora? No inferno, queimando e sendo guardado para o juízo final. Mas você não morreu. O Espírito de Deus te achou lá, te trouxe aqui, te convenceu, te converteu e te faz uma promessa. Deus não precisa fazer mais nada. Ele vai fazer, mas não precisa, porque Ele já fez. O maior dos milagres foi nos trazido para Ele. No meu primeiro mês de crente, quando eu me converti lá em Fortaleza, numa praça, toda a oração que eu fazia, a primeira oração era esta. Eu me converti com 21 anos de idade. A minha oração nos meus primeiros meses era só esta: oh Jesus, muito obrigado por não ter morrido descrente. Eu te agradeço por não ter morrido descrente, porque eu tinha lido a Bíblia 4 meses, todinho antes de me converter. Eu li toda a Bíblia. O Espírito de Deus me convenceu. Eu entendi a palavra. Eu sabia que se eu tivesse morrido daquele jeito, eu tinha ido para o inferno. Foi a primeira coisa que eu disse para Deus quando eu terminei de ler a Bíblia: Deus, se eu morrer do jeito que eu estou aqui, eu vou para o inferno. O que que eu faço? Aí eu ouvi uma voz, diz: seja crente. Quando aquela voz disse seja crente, aí eu repliquei. Eu era jogador de futebol, os meus colegas iam me pegar. Ia jogar no Praia Clube em Fortaleza, nos melhores clubes de Fortaleza. Ia me pegar todo final de semana, depois ia beber cerveja, ia dançar forró. Eu dizia: Senhor, mas e o futebol? Mas e a cerveja? Mas o forró? Aí o Espírito de Deus falou de novo: de que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Naquele dia eu disse para Deus: Deus, então a partir de hoje eu sou crente. Então aquele meus primeiros meses, até hoje eu oro, era: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não permitiu eu morrer antes de ter um encontro contigo. Por quê, pastor? Porque depois não tem mais jeito, irmão.
Não tem mais jeito. Fazer missa, acender vela, rezar texto, é engano. Aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Depois da morte é o juízo. Não tem mais chance, não tem mais jeito, não tem mais volta. Está na Bíblia. Se você não pode fazer nada por alguém que está com vida, você vai poder fazer depois da morte, que você não sabe nem onde a pessoa está. Está enganado, irmão. Então, se você pensa e crê nisso, você não conhece a Bíblia, não. Então, já pensou se você tivesse morrido antes de ter um encontro com Cristo? Onde é que você estava hoje? Então, nascer de novo e ser crente em Cristo foi o maior milagre de Deus para a sua vida. Se Deus já te tirou do mundo um dia, se Deus um dia te tirou das drogas, se Deus um dia te tirou da prostituição, se Deus um dia te tirou do crime, se Deus um dia te tirou da corrupção, e você está aqui transformado por Deus, não há milagre maior do que este. Se Deus fez isso, Ele pode fazer qualquer outra coisa na tua vida. Mas eles não creram. Deus disse: esses milagres e a minha glória que eles viram, e nunca mais eles verão a terra que eu prometi. Só meu servo Caleb e Josué, porque neles houve um espírito certo, correto. Que coisa terrível ser crente incrédulo. O que é, pastor Arnaldo, ser um crente incrédulo? Vou te falar agora, resumindo numa palavra: é dizer que é crente, mas se comportar como descrente. A dureza do coração traz incredulidade. Vamos caminhar para o encerramento. Terceiro, então, primeiro, dureza de coração. Você pode até pensar: mas é possível alguém estar na igreja e ter o coração duro? Aí a Bíblia está falando. Durante 40 anos eles endureceram o coração, por isso se tornaram incrédulos. E aí, o que aconteceu? Desobediência. Porque coração duro traz a incredulidade, e a incredulidade produz desobediência. Não tem como uma pessoa ser obediente se ele vive como incrédulo. O mesmo, voltando lá aos Hebreus, no capítulo 3, versículo de número 18, diz: e a quem jurou, foi Deus quem jurou, que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. Deus, irmãos, Ele nos chama, faz promessa e depois nos pede para esperar. Deus nos chama, faz promessa e depois nos pede para esperar. Se às vezes eu criei uma expectativa sobre algo que eu achava que Deus ia fazer na minha vida e não aconteceu, Deus não é o culpado, porque fui eu quem criei uma expectativa de uma coisa que Deus não me prometeu. Agora, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. É claro que Deus faz promessa e nos pede para esperar. Salmo 40, o salmista diz: esperei no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Então nós temos que esperar. Mês que vem eu vou fazer 50 anos, embora não pareça, né? E eu não tenho nada a ver com isso também. Não tem nada a ver, eu não tenho nada a ver. Mas eu tenho muitas promessas ainda que Deus me fez e eu estou esperando cumprir. Muitas promessas. Já passei lutas na minha vida que achei que ia morrer, que achei que não ia suportar, mas eu me firmei nas promessas. Tenho promessas de Deus, e eu vou assassinar o português agora. Não vou deixar para lá. Agora, é aquilo que eu falei, nós temos promessa, mas Deus não tem a obrigação de cumprir uma promessa na vida de alguém que vive em desobediência. Deus nos faz promessa, nos manda esperar. Para isso precisamos ser obedientes à direção de Deus.
Precisamos ser obedientes à direção de Deus. Esses dias um obreiro nosso lá do Nordeste me ligou e disse: pastor, vamos abrir uma igreja na cidade tal. Falei: não, irmão, olha, preste atenção numa coisa. Eu não sou aventureiro da obra missionária não, meu irmão. Eu só vou para onde o Espírito de Deus soprar. Se o Espírito de Deus soprar, se Deus mandar, eu vou. Se Ele não mandar, eu não vou. Nós não estamos fazendo a obra missionária para daqui a alguns anos, se Deus permitir, essa igreja ter 10, 15, 20 missionários. Irmão, nós temos 20 missionários. Não, irmão. Estamos fazendo a obra missionária para ganhar almas. E enquanto temos tempo, eu falei aqui que vou fazer 50 anos, então eu penso, fazendo uma analogia do que está acontecendo no mundo, que eu tenho menos tempo para viver do que eu já vivi. Porque para eu viver pelo menos o tanto que eu já vivi, tem que viver mais 50. Então por que eu quero fazer a obra? Porque daqui mais 10 anos eu tenho 60, daqui mais 10 eu tenho 70, se Jesus não vier e não me chamar, e eu já não tenho talvez mais o vigor e a força que eu tenho hoje. Posso até ter uma mente renovada, mas o meu corpo já não vai aguentar mais muita coisa. Então eu tenho que fazer agora, enquanto eu posso, enquanto eu tenho vigor, enquanto Deus me dá condições de fazer. Entendeu isso? Então eu não vou deixar o tempo ir embora, passar, sabendo que Deus tem promessas para a minha vida, mas eu não me coloco na posição. Eu vivo sempre uma vida de desobediência, irmão. Deus tem compromisso com os obedientes. Ser obediente ao Senhor, ser obediente à voz do Senhor, e tudo aquilo que Deus prometeu na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Deus fala comigo, irmão. E eu sei que tem muito membro desta igreja que está muito atrasado no chamado de Deus. Você está esperando o quê? Está esperando Deus chacoalhar a sua vida, mas como? Ou você está esperando chegar um momento ou uma situação que você não pode fazer mais, para depois dizer para Ele: ó Senhor, como eu gostaria de ter condições de fazer. Se você não está fazendo, quando agora você pode? Quanta gente está atrasado no chamado de Deus. Você sabe quanto tempo Moisés atrasou o projeto de Deus para Israel? Quanto tempo Deus disse que tiraria o povo do Egito? Para Abraão. Quanto tempo, irmãos? 400 anos. Por que o povo só saiu com 430? Deus errou na sua profecia, que foi o próprio Deus que disse. Deus disse a Abraão: Abraão, a tua descendência será escrava numa terra estranha durante 400 anos. Depois de 400 anos eu visitarei o teu povo e o tirarei de lá com braço forte e mão estendida, e o colocarei nesta terra. Por que Deus só tirou com 430 e não com 400 anos? Sabe por quê? Porque Moisés atrapalhou o projeto de Deus. Quando estava faltando 10 anos para Deus tirar o povo, Moisés matou um egípcio. Ele não precisava ter matado aquele egípcio. Ele não sabia, claro, que o tempo de Deus se cumprir. Ele não precisava, matou um egípcio. E aquele a quem Deus ia usar agora teve que fugir, porque Faraó quis matá-lo. E agora atrapalhou todo um processo, porque ele teve que ficar 40 anos no deserto de Midian, até que morresse o Faraó que queria matar ele. Atrasou o projeto de Deus em quantos anos? Quantos anos? 30 anos. Eu vou esperar você fechar seus olhos, meditar nisso. Quanto tempo você vai esperar mais? Vai esperar acontecer o quê? Para você se entregar a Deus sem reservas. Senhor, eu vou me entregar a Ti sem reservas. Para onde o vento do Teu Espírito soprar, é para onde eu quero ir. Está esperando? Não, vou servir a Deus, eu vou ganhar mais um pouco de dinheiro, depois eu vou. Não, eu vou esperar terminar a minha faculdade, vou esperar não sei o que. Não, meu irmão, se entregue a Deus agora. O Espírito de Deus está me dizendo aqui agora que tem promessas que estão retidas, não porque
Deus não queira cumprir, mas porque você não está no lugar da promessa. E Deus tem que reter a promessa, segurar a promessa. Oh, glória a Jesus. Preste atenção numa coisa: Deus aborrece a desobediência, porque a desobediência é rebeldia contra a vontade de Deus. A desobediência é rebeldia contra a vontade de Deus. Nós colocamos aqui: há muitos crentes em dificuldades porque são extremamente desobedientes à voz de Deus. Conheçamos o famoso versículo de 1 Samuel 15:22, porque o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. O melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus. Irmão, preste atenção: é melhor você estar no deserto, no centro da vontade de Deus, do que num escritório com ar-condicionado, um salário bom, fora da vontade dele. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai cuidar de você e nada te faltará. Oh, vou esperar você adorar. Oh, glória a Jesus. Às vezes nós vamos criando as próprias coisas para fazer o que é melhor para nós, para nos dar uma vida de conforto, mas faz isso abandonando a promessa e o chamado de Deus. É melhor estar no deserto, no centro da vontade do Senhor. Ele vai preparar o pão de cada dia, Ele vai mandar a nuvem de glória, Ele vai fazer a água verter rocha. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Há muitos anos atrás, poucos anos que eu estava aqui, meu pastor presidente chegou aqui com outro pastor que queria sair da igreja e disse: Arnaldo, eu vim aqui com o pastor fulano de tal, você não quer fazer uma permuta com ele não? Eu falei: Deus falou contigo, pastor? Porque o senhor é meu pastor presidente, então tudo que o senhor fizer eu vou entender que é Deus. Aí ele falou assim: vamos embora, que não tem negócio para você não. Nunca contei isso para vocês, mas lembrei, Deus me lembrou disso agora. E eu digo isso aqui na igreja: eu não quero ficar 5 minutos a mais aqui fora da vontade de Deus, mas também não quero sair nunca enquanto a vontade dele não se cumprir na minha vida. Por boas propostas? Não, boas propostas eu já tive. Um pastor do estado do Espírito Santo mandou o presbítero da igreja dele, que era um colega meu, disse: liga para o pastor Arnaldo, pergunta quanto é o salário dele no prato, eu vou dobrar o salário dele. Eu estava pregando num congresso, o pastor presidente, quando eu terminei de pregar, ao lado do pastor presidente, ele olhou para mim e disse assim, de um pastor presidente do campo, disse: o que eu faço para te trazer para cá? Eu falei para ele: meu pastor, fala com o dono da obra. Não é por causa de boas propostas, é porque eu aprendi. No início da minha fé, eu saí muitas vezes do centro da vontade de Deus, sofri muito, mas com a caminhada você vai adquirindo experiência. Eu aprendi: o melhor lugar é onde Deus quer que você esteja. Nós aprendemos aqui não faz muito tempo, preste atenção, o Espírito de Deus está me lembrando, eu vou falar. No tempo do cativeiro existia 3 profetas que Deus estava usando. Quantos profetas? 3. Diga comigo: Jeremias. Diga comigo: Daniel. Diga comigo: Ezequiel. Pronto, Deus estava usando 3 profetas ao mesmo tempo, só que em lugares diferentes. Jeremias estava profetizando para o povo mais pobre que ficou na terra. Ezequiel estava profetizando para o povo que estava no cativeiro, e Daniel estava profetizando no palácio.
Tem gente que Deus chamou para profetizar no cativeiro, mas ele quer ser profeta do palácio. Nem todo mundo foi chamado para ser profeta do palácio. Tem gente que quer ser profeta do palácio, mas nem todo mundo foi chamado para ser profeta do palácio. Tem gente que Deus chamou para ser profeta entre os mais pobres. Tem gente que Deus chamou para ser profeta entre os cativos. E tem gente que Deus chamou para ser profeta no palácio. Você não vai ver nenhum Senhor, não vai ver Jeremias e Senhor, eu queria ser Daniel. Não vai ver Daniel, Senhor, eu queria ser Ezequiel. Não, cada um estava cumprindo a sua função, onde Deus colocou, no centro da vontade de Deus. Vou dizer de novo, não está no esposo, mas o Espírito de Deus está me trazendo aqui um pãozinho quentinho do céu. João Batista, quem? Quanto tempo João Batista foi profeta? João Batista foi profeta 3 anos. João Batista, quantos anos ele foi profeta? João Batista era um milagre, sim ou não? A Bíblia diz que o pai e a mãe deles eram idosos e avançado em idade. Porque ser idoso é uma coisa, agora ser avançado em idade, ser idoso é uns 60, avançado em idade é uns 80, vamos lá. Avançado. Deus fez um milagre no ventre de Isabel. Isabel ficou com tanta vergonha. Imagina uma mulher de mais de 80 anos grávida. A Bíblia diz que ela escondeu por 6 meses. Escondeu com vergonha. Mas quando Deus falou no dia que João Batista nasceu, que perguntaram para Isabel: qual é o nome do menino? Que o Zacarias não creu, ficou mudo. Qual é o nome do menino? O nome do menino é João. Aí o povo disse: não, porque não tem ninguém na sua família com o nome de João. Ele disse: então pergunta a Zacarias. Zacarias estava mudo. Deram uma tabuinha para ele e um lápis de escrever. Aí a Bíblia diz que ele escreveu: o nome do menino é João. Oh, glória a Jesus. Na hora que ele escreveu, a Bíblia diz que abriu a boca dele e ele louvou. Muito bem. A Bíblia diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Sim ou não? Sim. Ele começou a pregar. Antes de Jesus começar a pregar, 6 meses, uma vida toda preparada para pregar no ministério de menos de 1 ano. Porque quando Jesus começou a pregar, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele diz em João, alguém chega a Bíblia e diz: João, aquele que tu batizaste no Jordão, agora batiza mais gente do que você. Ele disse: eu não sou o noivo, eu sou só o amigo do noivo. E quando o noivo vem, o amigo do noivo se alegra. Importa que ele cresça e que eu diminua, que eu diminua, que eu diminua, que eu diminua, que eu diminua. Logo após ele foi preso e cortaram o pescoço dele, porque o ministério dele tinha acabado. Ele tinha que partir de qualquer maneira. Só que ele viveu uma vida toda para cumprir um ministério de menos de 1 ano, mas cumpriu o ministério no centro da vontade de Deus. Então não é o tempo, é a quantidade, não é a quantidade, é o lugar e o tempo certo para cumprir a promessa de Deus na vida. Entendeu isso? Entendeu isso? Que tremendo. A obediência nos garante a entrada no reino dos céus. Vou encerrar. A obediência é o preço do êxito. Quer ter êxito? Seja obediente. Seja obediente. Tenha fé. Não endureça o coração quando Deus falar. Seja obediente. Seja obediente. E você vai ter êxito na vida, porque fé e obediência andam juntas. Não adianta ter fé se você vive uma vida de desobediência. Impressionante, irmão, que mesmo uma mensagem como essa não tenha entrado no coração de muita gente. É impressionante. Mas nós vamos orar, vamos ficar de pé. Oh, glória a Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Olha, vou dizer de novo, tem gente aqui esta noite que o milagre de Deus já era para ter acontecido na tua vida há muito tempo. Pastor, o que é que eu faço? Vá para o centro da vontade de Deus e obedeça às determinações de Deus para a sua vida. Não atrase
trazer mais um projeto de Deus para você. Se coloque na posição. Faça como disse Dagnaldo. Faça parte do barco que fica, então do barco que vai, mas faça parte de algum barco. Oh, glória a Jesus. Eu vou esperar você orar. Nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, mas adoro pelo que Ele é. Ajo o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Segura aí. Eu senti de orar por você aqui na frente. A gente não costuma chamar as pessoas na terça-feira, mas eu vou esperar você sair do seu lugar. Olha aqui, irmão, enquanto você vem, eu estava lembrando aqui, cantando esse hino, de uma coisa. Sabe quem fez esse hino? Todo mundo conhece, Delino Marçal, né? Esse hino, ele estourou no Brasil inteiro. Estourou no Brasil. Quando o Delino Marçal fez esse hino, irmão, ele não sabia que algo terrível ia acontecer na vida dele. Vocês devem ter acompanhado. A mãe dele estava numa igreja aqui em Goiânia. Entrou uma pessoa no estado de loucura e deu não sei quantas facadas nela e matou a mãe do Delino Marçal. Delino Marçal, quando fez esse hino, se Deus fizer, eu não tinha ideia. Imagina, não tinha noção. Mas Deus deixou de ser Deus na vida dele? Eu vou esperar então você orar. Vou pedir aos obreiros que ministrem sobre os irmãos nesta noite. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,
Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. O Senhor sempre será Deus desta igreja, deste homem, desta mulher, deste jovem, desta pessoa que nos ouve pela transmissão. O Senhor é Deus, sempre será Deus. Nos ajuda, ó Papai do céu, a estarmos no centro da sua vontade. Nenhuma prosperidade nesta terra vale a pena fora do centro da sua vontade. O melhor lugar do mundo é obedecer ao Senhor e estar no lugar que o Senhor quer que estejamos, Pai. Então nos ajuda, pelo poder do Teu Espírito nesta noite. O Senhor não reúne o Teu povo em vão. Nós oramos para que nesta noite não tenha coração duro. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. E eles não puderam entrar por causa da desobediência e da sua incredulidade. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda a ouvir a voz do Espírito e não venhamos entristecê-lo de tal forma que Ele não venha mais falar. Oh, glória a Jesus. Aqui estão teus filhos diante do teu altar, fazendo uma entrega para ti, Senhor. Recebe, Jesus, esta entrega, este conserto, esta aliança, este propósito, esta atitude, Senhor. E aqueles que estão indo para o centro da tua vontade, libera a promessa, libera o milagre. Oh, glória a Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a obedecer, a crer, independente se é no deserto, se é em cidades fortificadas, se há gigantes. Senhor, nos ajuda a termos o espírito de Josué e Calebe. Vamos possuí-la, certamente o Senhor nos dará. Eles serão o nosso pão. Vamos tomar posse, vamos colocar a planta do pé na terra, na promessa que o Senhor nos fez, porque Tu és poderoso para cumprir. Te pedimos isso esta noite e ministro esta oração sobre a vida dos Teus filhos que aqui estão desta igreja, Pai. Que cada vida que aqui está nesta noite seja um instrumento poderoso no centro da Tua vontade, porque no centro da Tua vontade veremos milagres, colheremos milagres, vidas, manifestações poderosas da Tua glória. Faça isso, Pai, para a Tua glória. Nós nos entregamos a Ti. Queremos ser mais ousados e usados nas Tuas mãos, para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus abençoe e receba a tua entrega nesta noite. Aleluia. Deixa eu perguntar se nós temos alguém esta noite em nosso meio que quer ficar crente em Jesus. Temos alguém esta noite que ainda não é crente?
que aceitaram a Jesus como Senhor, Salvador de sua vida, ou alguém que já foi crente, mas hoje não é mais, está afastado, é filho pródigo, está longe da casa do Pai, mas hoje quer voltar para o Pai. Tem alguém que quer fazer isso hoje? Entregar sua vida a Jesus, vir para Cristo? Deixe Jesus entrar na tua vida, deixe Jesus entrar no teu coração. Convide Jesus para entrar na tua vida nesta noite. Convide a Ele de verdade. Ele disse: eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com você e você comigo. Tem alguém no nosso meio que não é crente, quer ficar crente em Jesus, ou aceitar Jesus, ou se reconciliar? Tem alguém? Uma pessoa para Jesus? Não tem? Então você que nos visita está convidado a retornar aos nossos cultos. Aqui é toda terça, quinta, domingo, de manhã e à noite. Amanhã nós temos cultos em todas as congregações, nos bairros onde nós temos congregação. O senhor quer vir para Jesus, já é crente? Já é crente, né? Quinta-feira, irmão, nós fizemos um intervalo, né? Porque por causa do congresso, mas quinta-feira nós vamos retomar a campanha No Limite da Dor. Um tema poderoso, Deus está fazendo coisas tremendas. Tarde da bênção amanhã, às 14h30 também aqui. Deus está usando o pessoal da Tarde da Bênção. O Leonardo está completando o ano hoje, né? Cadê o Leonardo? O cooperador Leonardo está completando mais um ano de vida. Vamos dar uma salva de palmas, irmãos, parabenizando o irmão Leonardo. Glória a Deus. Completando o ano, guerreiro, passando muitas batalhas, mas está de pé, está firme, para a glória do Senhor. Parabéns, meu filho, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amanhã nós temos a Tarde da Bênção, 14h30, culto nas congregações. Quinta-feira, culto de campanha, libertação e vitória, às 19 horas. E quinta-feira nós daremos o restante dos avisos, tá bom? Lembrando aqui que a nossa Santa Ceia